Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos como tema de hoje, do livro Em Torno do Mestre, por Vinícius, o capítulo que se chama Jesus e o seu Natal, que nos diz: os adeptos do cristianismo, infelizmente em sua maioria, são sectários. Este mal, porém, é dos homens e não da doutrina. O cristianismo é ainda falsamente interpretado e compreendido. Quando chegar a ser entendido e sentido tal como deve ser, todos, do Oriente como do Ocidente, do Norte como do Sul, confraternizarão em torno daquela cruz erguida há mais de 2000 anos no topo do Calvário. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde predominam estes elementos, ele aí estará, embora não hajam invocado o seu nome. Onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes modalidades, ele em tal meio não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de certa religião. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo nesse mundo da vontade divina. Sua missão não teve início em Belém e finalidade no Gólgota. Ele vem, desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade, orientando e apacentando este rebanho no desenvolvimento do mandato que o Pai lhe confiara. Jesus é a luz do mundo, assim como o sol não ilumina só a um hemisfério, mas distribui à terra todos os seus benefícios. Assim, o pastor divino apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito de Jesus, velando pela obra da redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação, ele inspirará, por intermédio deste ou daquele, a revelação divina, o Evangelho do amor. Assim tem feito e assim continuará fazendo até a consumação dos séculos. Aqui lhe darão este nome, ali nome diverso, tomando muitas vezes um instrumento de que ele se serve como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas. Que importa? É ele, sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete de sua lei e distribuidor de sua graça. Jesus nasceu em Belém há mais de 20 séculos, mas esse nascimento, como tudo mais que ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo ignoram em verdade que ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegaremos a entendê-lo em seus ensinos e no que diz respeito à sua missão nesse orbe.
Nasceu em Belém de Judá, o Redentor do mundo, há mais de 20 séculos. Tal o acontecimento de maior relevância nos fatos da história humana. Tão importante que chegou a abalar as milícias celestiais, cujo alvoroço se expandiu nesta alegre mensagem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Se permanecermos alheios ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em nossas almas, tudo que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio, visto que Jesus nasceu para nos salvar do pecado, para nos remir da servidão, dos vícios e das paixões. Se nos conservarmos na iniquidade do século e nos afazeres à escravidão, aquele natalício ainda não se realizou. Nada temos, portanto, que comemorar. Ao contrário das hospedarias de Belém, tratemos de arranjar lugar em nossos corações para recebermos condignamente o divino hóspede que há mais de 2000 anos bate às nossas portas. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Invoquemos em abono de sua asserção o testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua luz divina. Dali por diante, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Indaguemos a Madalena, onde e quando Jesus nasceu. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a narrativa do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou-me a consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos que nos diga acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano,
e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amoroso e bom, acenou-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde o mestre nasceu? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Belém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interpelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Vemos aí que Jesus nasce para cada um de nós em momentos diferentes, momentos de dor, de morte, de dificuldade financeira, de doença de um filho, numa hora de desespero ou num momento de ternura, como no nascimento de um filho, num momento de imensa felicidade e paz. Que o Natal seja uma festa de amor e de família. E concluiremos com uma mensagem de Emmanuel do livro Antologia Mediúnica de Natal. Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Emmanuel. E assim concluímos o tema de hoje, desejando a todos um Feliz Natal, que ele seja marcado por melhores vibrações e que nossas palavras, sentimentos e ações sejam inspirados pelo bem, pelo amor e pela paz. Muito obrigada.